Boa noite, pessoal. Passando só para falar que em alguns minutos a gente começa o evento. Início em alguns instantes, pessoal. You got a fast car. I wanted to get to anywhere. Maybe when I get to you. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me and myself, we got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just to leave a bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I, we can both get jobs. Finally see what it means to believe in. Vamos começar? Então, boa noite a todos. Eu agradeço muito pela presença. Eu sou Suheila Ribeiro, eu sou médica radiologista especialista em cabeça e pescoço e referência do Centro de Ensino em Imagem do Einstein. E é um prazer receber vocês para essa primeira live de urgências e emergências radiológicas. A nossa programação é que nesses 10 minutos a gente converse um pouco sobre como vai ser o evento, sobre o nosso portfólio de cursos, e na sequência nós teremos mini palestras das mais diversas áreas da radiologia. Então, a gente começa com músculo esquelético, na sequência a gente passa para a neuroradiologia, depois cabeça e pescoço, a gente passa pelo tórax e termina falando de abdômen. Ao final, teremos meia hora para tirar as dúvidas de vocês, tanto sobre os temas que a gente abordou durante a live, quanto sobre os nossos cursos. Então, fiquem à vontade ao longo de toda a nossa exposição para mandar as dúvidas e angústias via chat. Enquanto a gente espera as demais pessoas entrarem no evento, eu queria falar rapidamente para vocês sobre o nosso portfólio de cursos. O Centro de Ensino de Imagem Einstein, ele possui uma ampla gama de cursos que vão desde a residência médica, que é nota A pelo CBR, as pós-graduações presenciais com os fellows nível 4 e 5, R4 e R5. Temos também o formato flexível, a pós-graduação Estado da Arte, para aqueles alunos que não conseguem uma dedicação integral nesse momento da vida, e cursos de imersão de curta duração, tanto de métodos axiais quanto de ultrassom. Falando sobre os cursos que estão com inscrições abertas, os cursos que vocês podem se interessar e podem se matricular ainda, começo com as pós-graduações presenciais, R4 e R5. As inscrições, elas estão abertas até dia 9 de janeiro, as provas e entrevista acontecerão no dia 14 e 16, e os destaques dessa modalidade de curso são os nossos 7 períodos presenciais semanais, sendo que um deles é remunerado,
as liberações, as atividades acontecem na unidade Morumbi e Vila Santa Catarina. Os exames eles são liberados e os alunos têm feedbacks contínuos com os profissionais do Einstein. Eles também têm acesso ao vivo e síncrono às reuniões do departamento de imagem e às reuniões multidisciplinares, que são muito enriquecedoras e complementam muito bem o conhecimento nesse período da formação do aluno. Nosso conteúdo é completo, atualizado, o aluno sai dominando os protocolos de exame, e a gente também tem uma alta taxa de incorporação no serviço para aqueles alunos que assim desejarem. Se vocês tiverem interesse nessa modalidade de curso presencial, basta acessar o QR Code, que ele vai levar vocês para a página do Centro de Ensino em Imagem Einstein, e eu reforço a nossa inscrição indo até 9 de janeiro. Mas para aqueles alunos que nesse momento da vida não conseguem dedicar 7 períodos por semana para uma especialização, a gente tem as pós-graduações Estado da Arte, que são flexíveis, ou seja, o aluno escolhe se ele quer fazer o curso totalmente presencial ou quase totalmente online. Essa pós-graduação também é baseada no formato hands-on, então o aluno aprende através de casos reais, acessando PACs, como vocês podem ver nas imagens, nas unidades do Einstein que são dedicadas para estes cursos, então PACs com alta tecnologia. Todos os cursos contam com pelo menos uma semana de estágio presencial na unidade Morumbi, estágio que é super importante porque integra o aluno à rotina, permite que ele tire dúvidas com os professores. E, além disso, os alunos das pós-Estado da Arte também têm acesso ao vivo às reuniões do Departamento de Imagem e reuniões multidisciplinares. Dentre essa modalidade de curso flexível, eu queria destacar os nossos 7 cursos, que são especialização em neuroradiologia e cabeça e pescoço, o estado da arte em imagem geral, para o radiologista generalista e que pelo menos não tem perspectiva de trocar, de fazer uma subespecialidade, então a gente tem esse curso. Especialização em músculo esquelético, imagem abdominal, imagem da mulher, e 2 cursos de estado da arte voltados para o ultrassom, tanto ultrassonografia geral, quanto Doppler vascular, periférico e abdominal. E já convido vocês são nossos primeiros convidados, ficam sabendo em primeira mão que no mês que vem a gente vai fazer um evento semelhante de urgências e emergências ultrassonográficas, então vocês vão receber o convite por e-mail ou por WhatsApp para que vocês também possam participar desse evento de ultrassonografia. Dito isso, eu passo a palavra agora para o Dr. Luiz Guilherme, que vai falar para a gente sobre radiologia musculoesquelética. Eu, mais uma vez, agradeço a presença de todos, espero que todos possam aproveitar, que seja um evento incrível, e a gente fica à disposição para dúvidas, angústias e lamúrias via chat. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam me ouvindo e vendo a tela. Vamos começar então a apresentação. Vou compartilhar aqui a tela. Um minutinho. Atila, no canto superior tem lá a apresentação de slides. Obrigado. Bom, então, aqui o modelo são casos difíceis, de difícil diagnóstico, casos que são desafiadores no plantão. O objetivo aqui é a gente discutir coisas que vocês podem ver durante o dia a dia no plantão. O primeiro caso é um paciente masculino de 10 anos com dor no quadril direito há 2 dias. Ele chega ao pronto-socorro sem febre, né? Então, como protocolo de dor no quadril de uma criança na pediatria do pronto-socorro, feito um raio-x. Esse raio-x estava normal, tá? No quadril direito não havia nenhuma alteração, inclusive na posição de RAM também, que é obrigatória para ser feita também nesses casos, também é normal, não tem sinal de nenhuma alteração óssea, é, nenhuma deformidade. Então, e na sequência é pedido ultrassom de quadril, aí, especificamente para a detecção de derrame articular, né? E que ele tinha realmente, ele tinha um derrame articular aqui no quadril direito. A gente observa aqui o recesso articular aqui anterior, observando esse derrame articular aqui. Bom, é, ele, ele fica com um diagnóstico, como ele não tinha é, febre no momento, ele poderia ter uma sinovite transitória, então feita uma observação, não tinha dado nenhum dado laboratorial importante, mas ele retorna ao hospital, agora sim, com uma febre, com uma queda do estado geral, e a dor aumentou, e foi colhido um hemograma que mostrou leucocitose.
Esse aqui é um novo raio-x no dia, mostrando também o exame normal, tá? Também, o exame aqui na posição de RAM também sem alterações radiográficas aqui. Bom, repetiu-se o ultrassom e que mostrou que o derrame articular havia aumentado de volume e foi então pedido uma ressonância magnética agora, já com uma possibilidade, como ele tem febre, queda do estado geral e uma dor maior, uma possibilidade de prever que poderia ser, inclusive, eventualmente uma infecção, já que ele tinha uma leucocitose, né? Foi feito um, foi feito uma ressonância magnética e que a gente observa aqui um hipersinal em T2, aqui na região do colo femoral, com um hipossinal em T1 e áreas aqui com realce heterogêneo, inclusive áreas hipoperfundidas aqui na região acometida. Então, eu gostaria de saber, vocês vamos pensar rapidamente assim, qual seria um diagnóstico possível? Você poderia ser um condroblastoma, já que ele está aqui na região de colo, né, onde é uma região metafisária, poderia ser um sarcoma de Ewing, que é comum nessa faixa etária, poderia ser uma osteomielite, por exemplo, ou poderia ser um Leukoverpert, observando aqui, ó, também que inclusive tem um hipossinal aqui na cabeça femoral, com uma sinovite, uma grande sinovite reacional, um edema adjacente. Então, quais opções vocês escolheriam aqui nesse caso? Vou deixar só 30 segundos aqui, só para vocês pensarem. Então, uma criança com febre, queda de estado geral, mas essa ressonância muito, muito feia aqui, né? Muito, nessas áreas todas. Então, condroblastoma, sarcoma de Ewing, osteomielite, Leukoverpert. Então, vamos passar aqui para o nosso caso. Então, aqui realmente confirmou-se então, uma osteomielite. E esse aqui é o estudo da osteomielite no 7º dia de drenagem. Então, foi realizada uma drenagem cirúrgica, onde foi colocado um dreno. Esse aqui é uma sequência pós-contraste. Foi feita uma curetagem daquela área hipovascularizada, que nós observávamos aqui, ó, né? E isso foi feito, então, não só uma drenagem, mas foi colocado um dreno. Aqui, ó, as sequências T2, bastante edema em partes moles. E ele agora retorna 3 meses e meio após. Não tinha febre e não tinha dor, e ele já tinha sido feito a retirada do antibiótico. Quando a gente fez essa ressonância aqui de controle, e nós observamos essa área, essa coleção líquida aqui no interior do tecido ósseo, ele tinha sido ressecado, inclusive com edema adjacente, e não só edema, mas também sinovite aqui no quadril. Então, gostaria de vocês saberem, então, é a pergunta do plantão, na verdade, né? E aí, esse exame é um aspecto evolutivo normal? Houve uma reincidência do abscesso intraósseo nessas regiões aqui? Ou isso aqui, na verdade, é um abscesso típico da faixa etária infantil, que é o abscesso de Brody? Então, o que vocês acreditam que poderia ser nesse caso? Então, ó, uma cavidade 3 meses e meio após, mas criança sem febre, sem dor. Então, um aspecto evolutivo normal, reincidência do abscesso intraósseo, um sinovite aqui, ou um abscesso de Brody clássico aqui na região metafisária. Então, o que a gente observa aqui na verdade, é um exame completamente normal. Então, uma boa evolução. Tá? Então, o que a gente, é natural que aconteça isso, mesmo que essa sinovite persista por vários meses, assim, mesmo depois já de não ter febre, de não ter dor, e a gente observa aqui, então, aqui a evolução, ó, no 4º mês, isso começa a ficar, primeiro ano pós-operatório, e depois, com 2 anos, isso aqui praticamente totalmente finalizado, tá? Então, isso aqui no caso do dia a dia de plantão, você pode estar lá e ter essa dúvida. Outro caso foi bem desafiador também, eu achei, porque a gente viu no plantão, foi um paciente do sexo feminino, 38 anos. Essa moça, ela estava fazendo um regime e ela teve uma pielonefrite muito grave em março, no mês de março, dia 21, e ela evoluiu com distúrbio metabólico grave, com alterações
da potassemia e teve uma parada cardiorrespiratória no dia 26. E isso aqui, quando ela fez a parada, ela ficou em estado de coma, não reverteu. Ela fez um quadro hipóxia isquêmico muito grave. E 20 dias após a PCR, a parada cardiorrespiratória, ela evoluiu com uma febre de origem indeterminada, sem leucocitose. Então, esse exame aqui, ó, é o exame do dia do diagnóstico da pielonefrite, tá? Então, ela tinha esse exame aqui, é o exame de base. Então, observe aqui a bexiga, aqui com estou mostrando aqui o músculo obturador interno, que é onde vai ter a alteração. Tá vendo o músculo aqui normal, ó, com a gordura preservada, sem alterações alguma aqui nessa região. E agora, 22 dias após a parada cardiorrespiratória, 22 dias após, olha só, e no momento que ela fez essa febre indeterminada, ela aparece com essa alteração aqui no músculo obturador interno. Um aumento de volume, isso aqui é uma fase já contrastada, com um realce heterogêneo, áreas hipoperfundidas, mas de forma bastante heterogênea, com aumento volumétrico bastante significativo, inclusive algumas áreas assim, bastante hipoperfundidas aqui nessa região, e também e tinha um estado, era um pouco hiperdenso, assim, o músculo, sabe? Mas não tinha imagens típicas, assim, de calcificação aqui interna. Era um padrão, assim, bem heterogêneo. Então, agora fica a dúvida, né? Então, o paciente fazendo febre de origem determinada, fica a dúvida. Então, qual seria o diagnóstico dessa alteração aqui no músculo obturador interno nessa paciente 22 dias após uma parada cardiorrespiratória? Seria uma febre, com febre, né? Seria uma piomiosite, quer dizer, uma infecção muscular? Seria um hematoma intramuscular de origem aí indeterminada, né? Que tivesse que pesquisar alterações da coagulação? Poderia ser um sarcoma muscular, um rabdomiosarcoma de rápido crescimento, ou poderia ser também um quadro de miosite ossificante. Então pensem aqui, ó, 22 dias depois da parada cardiorrespiratória, febre determinada com aumento de volume e, e com essas alterações que eles acharam. Então, então, pode ser uma piomiosite, um hematoma intramuscular, um sarcoma muscular, um rabdomiossarcoma, ou uma miosite ossificante. Então, foi um caso bastante desafiador. A resposta desse caso veio um controle 20, mais ou menos 10 dias depois, em que nós observamos um músculo já com o processo inflamatório reduzido e com o surgimento de múltiplas ossificações intramusculares nessa região, o que dá o diagnóstico, então, de um quadro de miosite ossificante. Então, nesse ponto aqui, essa é uma evolução clássica da miosite ossificante e é uma lesão muito importante, porque é uma lesão que você não pode fazer uma biópsia dessa alteração aqui, nessa fase ainda inflamatória, onde não existem ainda ossificações, porque se você biopsiar aqui, o que você vai ver? Você vai ver um tecido em ossificação com mitose. Isso vai ser muito parecido com um osteosarcoma. Então, portanto, é um diagnóstico que sempre vale a pena a gente lembrar em casos de traumas graves, cirurgias grandes ou eventos hipóxico-isquêmicos em que você pode ter, então, uma alteração espetacular de miosite ossificante ou na cintura escapular ou na cintura pélvica, no caso aqui na cintura pélvica, mostrando essas ossificações. Caso bastante interessante, tá? E por fim, o último caso é um caso de um paciente, também uma criança de 12 anos, ela é muito ativa, muito esportista, filha de pediatra, inclusive, chegou com uma dor no tornozelo, na região medial, após a partida de futebol há 3 dias. Então, criança muito ativa, jogou futebol, estava com dor, não tinha febre, e ela chega com esse quadro aqui, ó. A gente vê a tíbia aqui, ó, a dor era aqui, ó. Então, a gente vê esse edeminha aqui esse periósteo aqui, e bem nessa região, ó, bem nessa região. Então, é, foi, foi feita uma série de possibilidades, né? E eu queria, então, o que vocês acham que pode ser? Pode ser uma periostite por uma reação por estresse, ó, essa alteração aqui, ó, já que é uma criança esportiva, ativa. Pode ser uma lesão traumática, tipo Salter-Harris tipo 1, aqui a placa fisária, uma lesão Salter-Harris tipo 1 aqui, assim. Pode ser uma osteomielite,
ou pode ser uma pseudoperiostite, um achado normal para a faixa etária. O que vocês acham que pode ser? Então, uma periostite, correção óssea por estresse, uma lesão traumática da placa fisária, uma osteomielite ou uma pseudoperiostite, um achado normal para a faixa etária. Então, dê uma olhada, ó. Vê essa região aqui, ó, anterior. Ó. Um edema discreto aqui, né, nessa região. E um pouco de dor. Uma criança bastante ativa, tá? Então, pensando, pensando nisso, né, é, ela abriu praticamente 12 horas após só a ressonância magnética, ela abriu com quadro de febre de 39 graus. Então, esse diagnóstico, nós tínhamos levantado duas possibilidades. Uma era de uma periostite por ressonância por estresse ou uma osteomielite inicial, né? E é como ela abriu com quadro de febre, ela ficou com esse diagnóstico aqui de osteomielite inicial e ela acabou fazendo o diagnóstico de osteomielite inicial, fez um tratamento com antibiótico, veio um Staphylo aureus, só que 15 dias após, essa paciente não tinha dor, não tinha febre, mas olha só, foi feita uma ressonância. Olha o que apareceu aqui, ó. Naquela área apareceu essa coleção aqui, ó. Parecia quase uma imagem ovalada com realce, muito edema em volta, muito pior do que a imagem original, que era muito inicial, né? Então, a dúvida aqui, desse uma junta médica, vocês acham que isso aqui é uma boa evolução ou vocês acham que é uma evolução ruim com um aparecimento do abscesso, né? Que seria necessário, então, sendo necessário aqui uma drenagem. O que vocês acham que poderia ser? Uma boa evolução ou uma intervenção, é, intervenção ou um abscesso, uma complicação dessa osteomielite aqui? Olha só essa imagem, a imagem inicial e a imagem, e a imagem 15 dias após, né? Então, na verdade, foi optado por fazer, o- como ela não tinha mais febre, ela não tinha mais dor, foi feito, então, o diagnóstico clínico, né? Assim, foi baseado na clínica e não na imagem. E 21 dias após, ela vem aqui de novo com com essa imagenzinha um pouquinho mais discreta, mas ainda presente, mas com aumento do edema. Ó. Agora o edema aumentou, tá maior do que nesse outro exame, por incrível que pareça, que tá, e com esse aumento de edema, 21 dias após. E é feita a mesma pergunta: "Pô, mas será que está evoluindo bem ou não? Será que é uma evolução ruim ou é uma evolução boa?" Então, olha só como está essa evolução aqui, ó. Continua com muito edema, né? Então, o que a gente observa aqui é o quê? É, mesma coisa. A gente tem que basear em dados clínicos e laboratoriais e não na imagem, tá? Então, isso aqui, então, esse paciente evoluiu depois muito bem, foi terminada a antibiótico-terapia, não foi necessária intervenção com drenagem, o que iria complicar aqui o quadro, ia ficar mais difícil o tratamento, e depois o paciente ficou completamente, com registro completamente normal, com um controle de 2 meses depois do raio-x, desapareceu totalmente as alterações, tá? Então, aqui fica esse recado. Vamos olhar o dado clínico laboratorial e cuidado com a imagem, que ela pode estar muito pior do que isso, tá? Então, com esses casos aqui, eu encerro essa parte, né? Então, e reforço aqui, é, caso vocês tenham interesse em estudar, se aprofundar nos estudos músculo-esqueléticos, nós temos essa pós-graduação aqui de imagem do sistema músculo-esquelético, em que está aprofundado vários temas relacionados ao estudo musculoesquelético e também de coluna. Agora, se vocês tiverem um enfoque mais generalista ou de trabalhos em plantão em hospitais, em que vocês vão observar uma gama toda de exames de urgência, talvez o produto ideal seja o diagnóstico por imagem geral em tomoressonância, e inclusive os dois têm formatos flexíveis e uma coisa importante, isso foi totalmente reformulado. Agora a gente vai ter uma mentoria semanal online, todas as quartas-feiras à noite, que isso pode ser detalhado mais no final das apresentações, tá? Então, com isso, eu agradeço a minha participação, agradeço o convite e passo agora a palavra para o próximo palestrante. Obrigado.
Nossa próxima mini palestra, pessoal, é com o Dr. Breno, é especialista em neuroradiologia e vai falar para a gente sobre protocolo AVC. O Breno já vai compartilhar a tela. Não se esqueçam de ir mandando as dúvidas, ao final a gente vai ter tempo para responder todas as dúvidas sobre os cursos, palestras e afim. Su, o Breno está com problema de compartilhamento. Se você puder seguir para a sua. Vamos lá. Então, recapitulo o que eu disse, na verdade, reconsidero o que eu disse, mas a gente vai ficar perto. Em vez de neuroradiologia, a gente vai falar de cabeça e pescoço, e na sequência, o Breno fala sobre o protocolo AVC. Vou compartilhar aqui a minha tela. Então, a nossa próxima discussão é sobre faringoamidalites. Tem ou não tem abscesso? E eu quis trazer esse assunto para vocês, pessoal, por alguns motivos. O principal deles é que a faringoamidalite é a infecção cervical mais prevalente em adolescentes e adultos jovens. Normalmente, ela é bacteriana, autolimitada. Na maior parte das vezes, o paciente nem chega aí para o pronto-socorro, mas muitas vezes ele vai para o pronto-socorro e é solicitado um exame de imagem, principalmente naqueles casos em que o paciente já está fazendo um tratamento medicamentoso e não teve resposta, ou então se ele tem uma clínica muito exuberante, ou então se ele tem trismo, está com salivação excessiva, clínicas muito atípicas de faringoamidalite que indicam um quadro mais grave, tem realmente o prosseguimento com o exame de imagem indicado. E aí chega para a gente o exame de imagem, na maioria das vezes no pronto-socorro, uma tomografia com contraste, mas eventualmente no caso de pacientes gestantes, às vezes o exame que chega de ressonância magnética. Ambos os métodos, a gente vai ter que avaliar, primeiro, a extensão do processo inflamatório. E o grande problema para a gente vem no parágrafo seguinte, a diferenciação entre a amidalite, aquele padrão flegmonoso, aquela inflamação tigroide, do abscesso em formação e o abscesso. E por que é tão importante a gente diferenciar esses três momentos da inflamação e infecção faringoamidaliana? Porque o tratamento, a conduta vai ser diferente de acordo com o que a gente colocar no relatório e o quadro clínico do paciente. Por exemplo, a amidalite não complicada geralmente é tratada com antibiótico oral. Agora, aqueles casos em que existe um abscesso em formação volumoso, o otorrino vai considerar o antibiótico intravenoso com o paciente internado. E naqueles casos em que a gente com certeza viu um abscesso, descreveu o abscesso, o otorrino ele vai internar o paciente e ele tem que considerar ou não a drenagem daquele abscesso. Então, por isso é tão importante a gente ser assertivo quanto ao momento da infecção que o nosso paciente está. Falaremos sobre isso. E quando eu conseguir ter certeza sobre existe mesmo um abscesso, o que não pode faltar no meu relatório? Primeiro, o local. E aqui, pessoal, não é suficiente a gente falar se está na loja amidaliana direita ou esquerda, porque a gente tem mais informações. Então, é justo que a gente forneça mais informações para o solicitante. Está no aspecto superior da loja amidaliana? Está no inferior? Está medial? Está lateral? Principalmente naqueles serviços que são a maioria em que a gente trabalha, que a gente não consegue fazer, por exemplo, uma imagem-chave, colar no relatório a imagem-chave. Pensem que, ao ler a descrição, o colega tem que ter a exata noção de onde é que ele tem que fazer ou a punção ou a incisão para drenar o conteúdo purulento. Se abscesso, é importante dar as medidas, as 3 medidas, porque normalmente, abscessos maiores que 2 centímetros levantam a orelha do otorrino para abscessos que vão precisar ser drenados, assim como o volume maior que 3 ml. Então, normalmente, o nosso relatório tem abscesso no aspecto superior da loja amidaliana direita ou esquerda, medindo X por X por X, com volume estimado em tantos ml. Além disso, eu preciso sempre olhar para os achados associados. Então, redução da coluna aérea, densificação da gordura dos espaços que estão adjacentes, parafaríngeo, submandibular, retrofaríngeo e Danger, que indicam a extensão do processo inflamatório, laringite e linfonodomegalias. Vamos ver na prática tudo isso que a gente precisa falar num relatório de faringoamidalite? Então, reparem nesse primeiro caso que eu tenho aqui um aumento, um espessamento das paredes laterais da orofaringe, marcadas aqui pelas setas amarelas, com um aspecto tigroide, um padrão de realce estriado. Esse padrão de realce estriado é o típico do aspecto flegmonoso, uma inflamação amidaliana, que na maioria das vezes vem acompanhada de inflamação na tonsila faríngea e na tonsila lingual. Então, esse aqui é um caso de faringoamidalite, processo inflamatório infeccioso nas tonsilas faríngea, palatinas,
e linguais, preservando o padrão tigroide de realce sem coleções, sem abscessos. Diferente desse outro caso. Nesse outro caso, reparem aqui na loja amidaliana esquerda, que eu tenho um realce aumentado, uma loja amidaliana espessada, com um realce tigroide, mas o que chama atenção mesmo é do lado direito. Do lado direito, indicado pela seta amarela, a gente tem um abscesso, ou seja, uma coleção hipoatenuante com um realce periférico. Reparem aqui, em todos os planos, no axial, no coronal e no sagital, eu tenho um realce periférico, um contorno que realça, uma cápsula que realça em toda a região, em toda a extensão do abscesso, mesmo que de contornos lobulados. Nosso relatório aqui fica sinais de faringoamidalite, destacando-se coleção hipoatenuante com realce periférico compatível com abscesso. No aspecto mais lateral da loja amidaliana direita, vou dar as medidas, vou dar o volume e vou falar dos achados associados. E aqui, reparem, pessoal, como é importante a gente falar sobre onde está o abscesso na loja amidaliana. Porque se eu não coloco essa informação que está lá profundo, lá no contorno lateral, muitas vezes o otorrino vai drenar com agulha, ele insere a agulha aqui no aspecto medial, junto à luz, e não vem conteúdo purulento. E ele não chegou no abscesso. Quando a gente coloca no relatório que está lá na profundidade, ele sabe que vai ter que colocar a agulha mais profunda, ou então que fazer uma incisão mais profunda para atingir essa coleção. E o problema vem agora. Muitas vezes a gente encontra esse tipo de exame. São 3 pacientes diferentes, todos eles com clínica de faringoamidalite. E reparem que aqui eu tenho um padrão estriado, tigroide, lojas amidalianas espessadas, mas aqui do lado direito, nesse primeiro caso, eu tenho uma área hipoatenuante, mas meio mal delimitada, eu não tenho um realce periférico. Nesse segundo caso, aqui do lado esquerdo, a mesma coisa, uma área hipoatenuante, mas até com um pouquinho de realce interno e sem realce periférico. E no terceiro caso, uma área até mais hipotenuante, mas eu não consigo desenhar, delimitar esse realce capsular periférico em toda a extensão da área hipotenuante. E o que é isso? Esse aqui, pessoal, é o famoso abscesso em formação, área de liquefação barra abscesso em formação. E é muito curioso que na maior parte dos artigos, livros que a gente vê, não existe esse momento da infecção amidaliana descrito, mas ele existe e ele acontece todo dia. É o típico, é raro, mas acontece muito. Esse momento da infecção, pessoal, é aquele momento em que o paciente fez o exame com uma clínica ainda não muito exuberante. Talvez ele evolua para um abscesso se eu esperar mais 2 dias. Mas se tratado direitinho, talvez ele involua e não chegue a formar uma coleção organizada, como neste caso. Então, essa região tem nome. Como é que eu vou descrever? Eu vou descrever que observa-se na loja amidaliana esquerda, como aqui, é uma área hipoatenuante de limites pouco nítidos, mal delimitada, compatível com área de liquefação barra abscesso em formação. O que eu estou querendo dizer para o otorrino com isso? Não adianta funcionar nesse momento, não adianta fazer uma incisão, não vai sair conteúdo purulento, porque esse pus ainda não está organizado, tudo bem? Diferente desse abscesso, tá? Então, guardem na manga que existe mais, tem amidalite, tem abscesso e existe o meio do caminho, o abscesso em formação barra área de liquefação. E o que a gente também tem que lembrar são os achados associados. A maior parte dos pacientes com abscesso tem outras complicações, outros achados relacionados. Então, reparem aqui esse abscesso na loja amidaliana direita, aquele que a gente acabou de ver, associado à densificação da gordura do espaço parafaríngeo direito e a lâmina líquida efusão no retrofaríngeo danger. E a dica que eu tenho aqui para vocês é, principalmente para os residentes que estão com a gente, às vezes o retrofaríngeo danger é uma coisa muito enigmática que a gente não consegue achar. Usem o sagital. O sagital ajuda muito para localizar onde está o retrofaríngeo danger, principalmente quando tem lâmina líquida efusão. Esse outro caso, ó, então, uma faringoamidalite, uma extensa laringite associada, ó, então, olhem a espessura da pregária epiglótica, a epiglote espessada e celulite, densificação aqui dessa gordura do espaço cervical anterior direito, achados associados. E, para terminar, outro achado associado frequente é a linfonodomegalia ou linfadenite. Então, aqui reparem, múltiplos linfonodos cervicais aumentados, globosos, até com realce heterogêneo, com densificação da gordura circunjacente de aspecto reacional, também super frequentemente relacionado à faringoamidalite. É só lembrar de olhar que vocês vão encontrar.
Se vocês quiserem saber mais sobre esse tema, eu tenho 2 recomendações. Então, para quem quer se subespecializar em neuroradiologia e cabeça e pescoço, a gente tem o estado da arte específico, também sou coordenadora, então podem mandar dúvidas. E para quem quer saber mais sobre como laudar bem exames de plantão, quer se virar na rotina, quer continuar laudando tudo, aqui o produto para vocês é a pós-graduação em imagem geral. Que vocês vão aprender ressonância e tomografia, mas ela é focada em urgências e emergências, aquilo que todo radiologista precisa saber. Eu espero que vocês tenham gostado. Continuem agora com o Dr. Breno e mandem as dúvidas no chat. Tudo bem aí, Breno? Boa noite a todos. Vocês estão vendo minha tela? Ok, então eu sou Breno, sou neuroradiologista, assistente de ensino e professor do Einstein. Vou falar sobre o protocolo AVC. Bom, vou começar... Deixa eu só minimizar isso daqui. Vou começar com esse caso. Então, paciente de 43 anos, sexo feminino, com cefaleia súbita de forte intensidade, teclado protocolo AVC e realizado tomografia da cabeça sem contraste e angio-TC. E o que foi observado é material hiperdenso, preenchendo sulcos corticais, fissuras encefálicas e cisternas da base, com predomínio nas cisternas da base, então, uma hemorragia subaracnoide com um padrão cisternal, tá? Principal fator etiológico, rotura aneurismática. Devemos realizar a classificação Fischer modificada, que nesse caso a gente caracteriza um sangramento espesso cisternal com inundação ventricular. Então, escala de Fischer modificado tipo 4, com 40% de risco de vasoespasmo. Devemos, além disso, tentar entender e localizar o maior acúmulo de sangue, nesse caso na fissura interhemisférica anterior. Em geral, é lá que vai estar o aneurisma responsável. Lá está ele, no complexo comunicante anterior, uma dilatação aneurismática sacular, um domo orientado superiormente. Existe uma umbilicação no seu contorno antero-superior, que é uma área de maior fragilidade, uma área por onde rompe esse aneurisma, e foi detectado nessa angio-TC, inclusive, sinais de extravasamento ativo de contraste, que infere extravasamento ativo de sangue. É um achado incomum, mas foi muito bem documentado neste caso. Passo agora para um próximo caso. Paciente adulto, sexo masculino, evolui de forma súbita, com déficit neurológico focal caracterizado por hemiparesia e hemiparestesia direita, disartria e desvio de rima esquerda. Então, uma síndrome neurológica clássica de AVC isquêmico no território da artéria cerebral média esquerda. Então, o primeiro passo, descartar hemorragia intracraniana, nesse caso negativo. Segundo passo, existe zona de infarto estabelecido pela tomografia? Qual é o critério? Hipodensidade. Não vemos uma hipodensidade no parênquima. Existem sinais iniciais de isquemia pela tomografia? Sim. A gente observa que existe uma certa assimetria de sulcos corticais, frontoparietais operculares, inclusive já com uma área com perda da distinção substância branca e cinzenta. Tá? Então, sinais iniciais de isquemia no território. Além disso, a gente vê uma hiperdensidade e aumento de calibre, tá? No T carotídeo. Tá? Então, sinal da artéria densa positiva, inferindo tromboêmbolo recente. Esse paciente, ele fez também a angio-TC e a gente evidencia a interrupção abrupta da coluna de contrastação no segmento supraclinoide da artéria carótida interna esquerda, ou seja, uma oclusão de grande tronco arterial, com o enchimento das artérias cerebrais, ou seja, um enchimento distal,
bom, né? Observem que tem um bom enchimento das cerebrais via polígono de Willis, via comunicante anterior. Esse paciente preencheu critérios para trombólise intravenosa e trombectomia mecânica, né? Ele chegou super rápido no hospital, em janela habitual, né? Então, foi realizado o trombolítico intraarterial, intravenoso, né? Já na sala da tomografia já é iniciado o trombolítico, esse paciente se direciona para neurointervenção realizar a trombectomia mecânica. E observem que após o trombolítico e a trombectomia mecânica, houve a recanalização completa da artéria ocluída. E observem a zona de infarto final pequena comparado com a zona de infarto potencial desse paciente. Bom, muito mais a gente pode conferir nos cursos, tá? Nós temos um curso dedicado, né, de protocolo AVC, um curso de curta duração, né, uma imersão em protocolo AVC, e além disso nós temos uma pós-graduação específica de neurologia e cabeça e pescoço, tá? Para aqueles que gostariam de aprofundar e se atualizar na especialidade, né? E além disso a gente tem uma pós-graduação em diagnóstico por imagem geral, né, reformulada, né, e atualmente com um formato flexível, né, ou seja, o aluno ele escolhe, né, se ele vai querer participar de forma presencial ou online, encaixando aí no perfil de cada aluno. Bom, não deixem de acessar o QR Code, preencher a pesquisa de satisfação para receber o certificado de participação. Gostaria de agradecer a presença de todos. Muito obrigado. E eu vou passar a palavra para o próximo palestrante. Tchau, tchau, pessoal. Pronto, vou compartilhar agora a minha tela, pessoal. Bom, então vamos falar agora um pouco sobre tórax. Estava até conversando com minha irmã, coincidentemente, ela é pneumologista, e aí eu comentei que eu ia dar essa aula hoje. Eu falei, e aí? Quando a gente está no pronto-socorro, o que que o pneumologista espera da gente, de um laudo de tomografia de tórax? Principalmente no contexto, né? Lembrando que no pronto-socorro, quando pede tomografia de tórax, a grande maioria vai ser por suspeita de infecção. Então, geralmente, seria a principal queixa que chega no pronto-socorro mesmo, é por infecção. Então, nesse caso, ela falou assim, ó, basicamente o que a gente quer saber, se tem ou não tem um processo infeccioso, qual a extensão, qual seria o agente possível, quais seriam os outros diferenciais. Eu falei, calma. Então, realmente, vocês querem saber absolutamente tudo. Então, por mais que infecção seja algo muito frequente, muito comum, é importante a gente dar mais informações, porque, de fato, isso vai ser o dia a dia e vai ser importante, e eles querem bastante informação. Então, vamos tentar rapidamente mostrar alguns casos que vocês precisam ficar sabendo. Então, seria o básico do básico, que é estabelecer os padrões de um processo infeccioso. E aí, a partir desses padrões, quais seriam os principais diagnósticos diferenciais que a gente poderia sugerir no laudo? Então, reconhecer padrão e com isso, né, sugerir algum diagnóstico diferencial. Então, vamos começar pelo primeiro caso. Caso 1 é, de fato, o dia a dia. Então, paciente jovem, tabagista, a gente vê, inclusive, que tem alguns foquinhos de enfisema pulmonar. E a gente tem essa tomografia de tórax. Tá bom, tem um certo espessamento de paredes brônquias. E aí, será que isso está relacionado a um tabagismo, por exemplo? E aí veio com a história de tosse, de febre, e aí a principal suspeita era realmente de uma infecção pulmonar. Então, diante dessa tomografia, a gente pode dizer o quê? Qual seria a principal hipótese? Uma broncopneumonia? Uma bronquite apenas? Uma bronquiolite? Uma pneumonia lobar? Ou nenhuma dessas alternativas? Então, na verdade, aqui acaba sendo um detalhe, um a mais, que somente com a janela de parênquima pulmonar a gente não pode dar esse diagnóstico. Porque é fundamental no pronto-socorro, às vezes a gente fica só pensando, vamos ver se tem pneumonia, se tem pneumonia, e só olha o parênquima. Mas a gente tem que lembrar de olhar também
a parte de janela de mediastino e procurar ativamente, porque às vezes é um achado sutil e que somente olhando mesmo a gente vai conseguir diagnosticar. Então, basicamente aqui, nesse paciente, não seria exatamente nenhuma dessas alternativas, e a gente está diante, na verdade, quando a gente vê o mediastino, que a gente tem um espessamento parietal circunferencial da traqueia. E olhem os linfonodinhos como eles estão proeminentes. Então, tem vários linfonodos, a gente inclusive vê, às vezes, até um discreto borramento. Então, próximo da traqueia, a gordura está levemente densificada, tem proeminência de linfonodos. Então, apesar de na parte de parênquima pulmonar a gente não vê um grande achado, a gente só tinha um discreto espessamento de paredes brônquias, mas claramente a gente vê aqui que a gente está diante de uma traqueobronquite. É um achado leve, mas a gente só vai conseguir sugerir se a gente olhar ativamente. Se a gente passar somente pelo parênquima, a gente não vai dar o diagnóstico de traqueobronquite. E é relativamente bem frequente no pronto-socorro. Então, a gente não pode esquecer de só pensar em pneumonia, mas lembrar das traqueobronquites no pronto-socorro. Seguir, então, para o próximo caso. É um paciente também jovem, com história de... A história é sempre bem parecida, né? Infecção pulmonar, com tosse, febre, às vezes tem dispneia. E aí, basicamente, aqui são os cortes de tomografia geral de parênquima. A gente vê algumas discretas opacidades centrolobulares, né? Então, são micronódulos centrolobulares mal definidos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que tem uma inflamação peribronquiolar. Quando a gente está diante de um micronódulo bem definido, geralmente é um preenchimento de via aérea distal. Quando a gente vê um micronódulo centrolobular mal definido, geralmente a gente está diante de uma inflamação peribronquiolar. Beleza, então a gente está diante de áreas, né, de micronódulos centrolobulares mal definidos. Beleza, então parece ter uma bronquiolite aí. E aí, quando a gente vai descendo os cortes, a gente começa a ver um pouquinho de vidro fosco peribroncovascular. Tá bom, então não está somente lá no bronquíolo distal. Tem um processo inflamatório que está indo lá no bronquíolo, mas está indo um pouquinho além. Então, tem um pouquinho de vidro fosco adjacente. Quando a gente vai descendo, opa, a gente começa áreas um pouco mais densas. Então, são áreas confluentes, tendendo a formar padrões de diminutas consolidações. Então, quando a gente vê aqui, lembrando, né, que o vidro fosco ela é um aumento de atenuação pulmonar que não obscurece a estrutura broncovascular, diferente da consolidação, que é um aumento de atenuação pulmonar que obscurece as estruturas broncovasculares. Então, a gente tem uns pequenos foquinhos de consolidação. Confluentes. Então, aqui a gente está diante de quê? De um padrão clássico de broncopneumonia, justamente porque a gente tem um comprometimento de via aérea juntamente com preenchimento alveolar. Então, é o clássico da broncopneumonia. E quem é que faz broncopneumonia? O mais comum, né? Ou mais clássico, digamos assim, quando a gente coloca no nosso relatório que tem um padrão de broncopneumonia, claramente eles vão entrar com antibiótico, porque não tem como, né? É difícil a gente dizer que não tem uma infecção bacteriana associada. Mas a gente também tem que lembrar, obviamente, que não são apenas bactérias que fazem broncopneumonia, também chamada de pneumonia lobular, justamente porque ela vai respeitando o lóbulo pulmonar secundário. Mas lembrar que várias outras infecções virais também podem fazer broncopneumonia, então, ou mesmo bacterianas atípicas, como o micoplasma, então, influenza, parainfluenza, metapneumovírus, vírus essencial respiratório, todos esses, então, também fazem um padrão de broncopneumonia. E aí você vai falar, e agora, o que eu faço no laudo? Eu vou sugerir, basicamente, o que eu faço, né? Eu coloco que é uma broncopneumonia. Agora, se ele for multifocal, bilateral, não for tão restrito, eventualmente eu posso até discutir ou colocar que infecções virais também podem entrar no diagnóstico diferencial. Quando a gente vê uma broncopneumonia localizada ou restrita ou apenas, por exemplo, relacionada a uma eventual aspiração, por exemplo, aí não, aí provavelmente tem um comprometimento mais bacteriano. Agora, se tiver outros achados, e principalmente se ela for muito multifocal e bilateral, a gente pode incluir também etiologias virais no diferencial. E o outro padrão clássico, agora sim, a gente vê uma consolidação. Olha só o broncograma aéreo. Áreas de broncograma aéreo, uma consolidação bem densa no lobo pulmonar inferior esquerdo. Então, aqui seria, sim, um padrão clássico de pneumonia lobar. E aí, quais agentes, né? Claramente, classicamente, a gente vai pensar em agentes bacterianos. Então, desses aqui, por exemplo, o menos provável seria um adenovírus, uma infecção viral. Todos os outros seriam muito mais frequentes, que são infecções bacterianas. Mas tem a ressalva, obviamente, que
dentre os vírus, o adenovírus é o que mais simula a infecção bacteriana. Então, sim, então esse caso aqui, por exemplo, era um adenovírus, mas que fazia um padrão, né, fazia uma franca consolidação, praticamente uma consolidação lobar. Então, lembrar que então, a maioria das infecções, né, das consolidações das pneumonias lobares são bacterianas, mas ainda assim, eventualmente, outros diferenciais também podem ser incluídos. O último padrão, então, a gente falou de traqueobronquite, falou de broncopneumonia, pneumonia lobar, e o último seria a pneumonia intersticial. E aí sim, essa é classicamente típica das infecções virais. Então, o que que a gente tem, né? Então, basicamente, a gente vai ter muito mais vidro fosco, vai ter espessamento septal, pode ter micronódulo centrolobular, pode, como eu falei, né, simular focos de broncopneumonia, mas o que vai dar a dica aqui é principalmente o padrão mais difuso, multifocal e bilateral. Então, por exemplo, a gente vê aqui alguns casos, então, com muito mais vidro fosco, muito mais reticulado, então, no CMV, aqui no influenza, aqui no rinovírus, no metapneumovírus, inclusive, ó, parece que tem várias broncopneumoniazinhas, mas você vê que não é o padrão típico de uma broncopneumonia bacteriana fazer isso aqui. Então, a gente começa a incluir outros diferenciais. E o vírus social respiratório, por exemplo, também, que faz um padrão, né, multifocal bilateral. Então, essa seria a principal dica para a gente pensar numa pneumonia viral. Aí você olha esse caso, mas vamos pensar só uma atenção. Olha, tem vidro fosco, tem espessamento septal. Então, quer dizer que isso aqui é uma infecção viral? Depende do quê? Se o paciente é imunossuprimido ou não. Nesse caso aqui, era um paciente que tinha imunossupressão, então o diagnóstico nesse caso tinha que ser uma pneumocistose. Então, tudo que eu falei agora foi lembrar que é em pacientes imunocompetentes. E aí, quando a gente está diante de um paciente imunossuprimido, a janela, o arquivo muda completamente. Então, a principal coisa que a gente tem que saber inicialmente é o estado que o paciente está. Se ele é um paciente imunocompetente ou se é um paciente imunossuprimido, justamente porque a janela, os diagnósticos diferenciais vão mudar um pouquinho. Eu consegui abordar um pouco sobre imunocompetentes, então lembrar os padrões clássicos e que isso vai ser o mais frequente no nosso dia a dia mesmo, mas lembrar que tem os diferenciais daqueles pacientes imunodeprimidos, porque aí entra muitas infecções fúngicas, cândida, mucormicose, pneumocistose, e lembrar que existem algumas situações um pouco mais raras que entram nos dois, tanto imunocomprometidos, mas imunocompetentes, seja tuberculose, histoplasmose, cripto, paracoco. Então, se você ficou com vontade de aprender um pouco mais sobre infecções pulmonares, a gente falou o principal, o básico, mas, lógico, né, no nosso curso de Estado da Arte geral, a gente vai abordar muito mais sobre outros diferenciais possíveis. Lembrando, obviamente, que esse curso, inclusive, inclui a participação presencial. Vocês vão ter 2 semanas em estágio de liberação, de 7 da manhã até 7 da noite, liberando com a gente, vendo como é que a gente faz no nosso dia a dia. Então, acho que é algo bem enriquecedor. E lembrem também de acessar o QR Code também para poder avaliar e tirar dúvidas também, fiquem à vontade, tá bom? Obrigada, pessoal. Muito bem, acho que estamos aqui na reta final dessa live de emergências e urgências radiológicas. É um prazer falar aqui para vocês. Meu nome é Fernando Morbeck, sou médico radiologista aqui do grupo de imagem do abdômen do Albert Einstein, para falar de um tema bastante relevante e que o diagnóstico correto pode salvar uma vida, que é sobre o abdômen agudo vascular. Tá, então, aqui eu vou focar basicamente e principalmente no abdômen agudo vascular agudo, na isquemia mesentérica mais precisamente. Antes de começar a aula, só queria reforçar aqui esses 2 QR Codes para vocês terem o acesso. O primeiro deles é para fazer a pesquisa de satisfação dessa live, e nesse mesmo local aqui vocês vão poder fazer a avaliação da live e para receber o certificado a posteriori. Aqui embaixo tem um QR Code que tem todo o escopo dos cursos aqui do Centro de Ensino em Imagem do Einstein. Então, eu vou voltar nesse slide no final da apresentação, mas quem quiser agora pode apontar o celular e pegar aqui as informações necessárias.
Então vamos lá. Quando a gente fala em abdômen agudo vascular, a gente tem que lembrar que é uma condição que afeta tanto o intestino delgado como o grosso, e como eu falei previamente, né, meu foco aqui hoje vai ser na isquemia mesentérica, ou seja, relacionada ao intestino delgado. Isso pode ser causado tanto por um processo que reduz o fluxo sanguíneo, como, por exemplo, uma oclusão arterial, ou uma oclusão venosa, ou um vasoespasmo. Então, muitas vezes o que a gente tem de ideia, né, para quem não tem tanto hábito ali, não tem tanta experiência em radiologia abdominal, é pensar que somente pela uma alteração arterial você pode ter uma isquemia mesentérica, mas isso não é verdade, você também pode ter uma isquemia mesentérica relacionada a um quadro venoso, né? Então, a isquemia mesentérica aguda, ela ocorre principalmente pela hipoperfusão súbita, que pode ser oclusiva versus não oclusiva, e pode também acontecer uma isquemia mesentérica crônica, que não é o escopo aqui dessa aula, mas lembrando que na isquemia mesentérica crônica, o paciente acaba tendo uma hipoperfusão episódica relacionada à alimentação, então ele vai lá, come e tem uma dor abdominal, isso aí a gente chama de um quadro álgico aí recorrente, muitas vezes relacionado à alimentação. Então, esse aqui é um slide que é muito importante que a gente guarde, tá? Então, quando o paciente chega com um quadro de isquemia mesentérica aguda, tem vários pilares que a gente vai ter que prestar bastante atenção. O primeiro deles é quando o paciente chega no pronto-socorro, vai ser pela suspeita clínica. Mas vejam que o quadro de uma isquemia mesentérica aguda pode muitas vezes não ser tão específico. Muitas vezes o paciente chega com dor abdominal intensa e um exame físico desproporcional, então quando chega com esse quadro, a gente favorece muito a uma isquemia mesentérica aguda, mas vejam aqui que outros quadros e outras sintomatologias também podem ocorrer, como dor abdominal, em 95% dos casos, náusea, que é um sintoma completamente inespecífico, em 44% dos casos, vômitos, diarreia e sangramento das fezes. Então, muitas vezes, a clínica não é tão clara assim. E aí o exame de imagem vai ter um papel essencial para te fechar o diagnóstico de uma forma correta. O segundo passo, a partir do momento que você tem uma suspeita clínica, é fechar o fenótipo da isquemia mesentérica aguda. Lembrar que a isquemia pode ser tanto por uma oclusão arterial, como uma oclusão venosa, ou quadros até não oclusivos, né? Então, o tratamento vai ser totalmente diferente para cada uma dessas causas. Então, é importantíssimo que a gente feche o fenótipo da isquemia mesentérica aguda. O laboratório tem uma baixa acurácia, então muitas vezes o que a gente vê é um aumento do lactato, uma alteração do dedímero. Vejam que a especificidade gira em torno de 82%, uma acurácia de em torno de 80%, então não é tão alta assim. E a imagem, aqui sim a gente vai ter um importante papel. Vejam que a especificidade do exame de radiologia é de 100% com alto valor preditivo positivo. Então, o exame de escolha é a tomografia de abdômen pélvico com contraste. Isso aí é o padrão para a gente fazer uma investigação correta de um quadro de isquemia mesentérica. Então, observem esse gráfico aqui do Colégio Americano de Radiologia, mostrando que para aqueles pacientes que estão estáveis, né, a gente vai ter como conduta ali um abdômen, uma CT, né, uma tomografia de abdômen com o uso do contraste venoso. E aqui, se o radiologista errar o diagnóstico, isso aqui provavelmente vai acarretar num desfecho clínico para o paciente muito desfavorável. Tá? Então, a gente tem que estar muito habituado à imagem, né, e o que a gente vai ter ali de achados que nos sugerem uma isquemia mesentérica aguda. Então, esse outro gráfico aqui, eu acho que é importantíssimo que vocês gravem, quem quiser pode tirar print da tela aí, fiquem à vontade, mas é a alteração da alça, né, e dos achados radiológicos que a gente vê de acordo com o tempo que aquela isquemia está ocorrendo. Então, quanto aqui a gente está vendo nessa imagem cinza, a gente vê que são as alterações mais precoces. Então, o paciente muitas vezes tem um edema parietal, tem um realce mucoso ainda preservado, e aqui é um momento que você consegue reverter o caso de isquemia mesentérica. Numa fase mais intermediária, já ocorre a maior dilatação, né, da alça intestinal e uma redução do realce mucoso ou até ausência, né? E nesse momento, a parede ainda está espessada, né? Então, vejam aqui que a parede está espessada tanto nessa fase precoce como nessa fase intermediária. Já na fase tardia, aí é o end stage da doença, é o fim de linha, né? O paciente vai ter uma perfuração intestinal, pode ter pneumo peritônio. Muitas vezes, previamente ao pneumo peritônio com a perfuração, o paciente tem uma pneumatose intestinal. Isso também a gente pode caracterizar um gás no sistema porto-mesentérico, que é a aeroportia. E nessa fase mais tardia, vejam que a alça já fica menos espessada, isso aí porque ela já está chegando na sua fase final, devido à desvascularização.
Então, esse é outro gráfico, aqui um desenho esquemático também que eu gosto de mostrar sempre para os residentes, né, que eu acho que é bastante interessante para que a gente guarde, né, que nessa fase inicial, então, a gente vai ter uma parietal, muitas vezes a gente tem hemorragia, a gente pode ver esse padrão em alvo, logicamente que não tem como a gente falar tudo aqui sobre isquemia mesentérica, mas tem algumas nuances que diferenciam a isquemia mesentérica relacionada a um quadro oclusivo, arterial e do venoso, então, tem algumas nuances que não vou conseguir abordar aqui. Nesse estágio intermediário, eu chamo de alça cinza. Então, quando vocês caracterizam a alça cinza, né, que vocês não veem esse realce, um hiperrealce difuso junto com o edema, você está naquela fase intermediária que muitas vezes ali aquela alça já era, muitas vezes o cirurgião vai ter que fazer uma enterectomia, né? E aqui a fase final, a parede já fica afilada, a gente vê aquele sinal típico da pneumatose intestinal, que é o gás na parede da alça, né? E associado a essa pneumatose, muitas vezes a gente pode encontrar também o pneu peritônio e a aeroportia, que é o gás no sistema porto-mesentérico. Então, vamos para um caso, paciente de 85 anos, com dor abdominal intensa de início súbito. Então, vejam que esse início súbito aqui favorece bastante um quadro vascular, associado a duas sintomatologias não específicas, que é a náusea e os vômitos, né? O paciente tinha um antecedente pessoal de fibrilação arterial, então fibrilação atrial, prestar atenção a esse antecedente. A gente sabe que a fibrilação é um fator de risco para o paciente ter um êmbolo, né, uma embolia. Exame físico, ela tinha uma PA de 100 por 60, uma frequência cardíaca de 80 e o que chamava atenção era dor abdominal difusa, porém sem sinais de peritonismo, né? Então, esse quadro clínico bastante típico para um quadro de isquemia mesentérica aguda. Uma dor abdominal intensa com exame físico desproporcional, muitas vezes o paciente não tem sinais de peritonismo, não tem sinais de peritonite. Fez a tomografia inicialmente sem contraste, foi pedido pela equipe, né, inicialmente uma tomografia sem contraste, por causa da função renal da paciente. A gente viu uma alça bastante distendida, uma alça isolada, bastante distendida, como vocês podem ver aqui, circulado, e um outro segmento de alça com a parede bastante espessada, com densificação da gordura mesentérica regional. Então, achados completamente inespecíficos, mas a suspeita clínica é muito alta. A probabilidade pré-teste para a isquemia mesentérica aguda aqui é imensa, né? Então, o que a gente tem que fazer nesse caso? A gente tem que fazer um exame adequado, que seria uma angiotomografia para fazer a avaliação correta do vaso. O paciente ficou internada, né? Fizeram medidas para melhorar a função renal, é bastante discutível, você já não poderia ter feito um exame com contraste upfront, ali naquele caso, mas ela teve o pior dos sintomas, e aí sim, resolveram fazer uma angiotomografia, novamente, lembrando que a suspeita era de abdômen agudo vascular. Essa paciente fez a angiotomografia, a gente caracteriza aqui, então, uma falha de enchimento, então, observem aqui a artéria mesentérica superior, aqui uma reconstrução coronal com MIP, né? A gente vê aqui a artéria mesentérica superior, e nesse segmento da cólica direita, a gente vê uma falha de enchimento. Aqui nessa setinha mais inferior, a gente vê que tem uma recanalização já do vaso. Lembrando que a circulação mesentérica ela tem muitas arcadas, e isso aí acaba promovendo algumas recanalizações, tornando o caso um pouco menos grave, né? Então vejam aqui novamente, na imagem mais próxima, a falha de enchimento da cólica direita, com uma leve recanalização. A gente já pode ver algum grau de contrastação aqui nesse ramo mais distal, que é exatamente a artéria que iria irrigar aquela área que a gente avaliou previamente na tomografia sem contraste, onde a gente já via aquela alteração da alça. Aqui a gente dá para ver novamente a alça ainda espessada, com realce um pouco reduzido. Aqui é o relatório, né, o nosso relatório para o caso, foi um exame sem contraste oral positivo, ou seja, a gente dá apenas água para o paciente, injeta o contraste, eu vou falar disso um pouco mais para frente. O laudo falando da falha de enchimento e dos sinais ali que já comentamos sobre a alteração de vascularização da alça intestinal. Aqui é um lembrete final, chegando aqui ao último minuto da apresentação, o motivo de não usarmos o contraste iodado nos exames com suspeita de isquemia mesentérica, né? Então, tem a suspeita de uma isquemia intestinal, não usamos o contraste iodado, isso é importantíssimo. Então, veja nesse fluxograma, né, a imagem aqui de cima, essa primeira linha, né, são imagens com o paciente usando o contraste via oral positivo, ou seja, iodo. Veja que o iodo é branco, e isso aí vai dificultar a sua avaliação da parede da alça. Então, você não consegue fazer muito bem essa avaliação. Então, vejam aqui que na imagem sem contraste,
a alça, o lumen fica branco e a alça aqui muitas vezes fica com a parede cinza, mas quando a gente vem para a imagem pós-contraste, a gente perde esse padrão. Na imagem com contraste oral negativo, que é usada a água, a gente consegue fazer muito bem essa caracterização do padrão de realce da alça intestinal. Então, isso aqui eu queria finalizar com esse lembrete do protocolo, que é importantíssimo que a gente faça o protocolo correto para atingirmos um exame com uma qualidade boa para fazermos o diagnóstico adequado do caso. Aqui vou reforçar alguns cursos do abdômen, né? Já foi falado pelos outros palestrantes sobre cursos específicos das suas áreas. No abdômen, a gente tem um curso Estado da Arte em imagem abdominal, com foco ali em ressonância e tomografia. Também temos um curso híbrido, que também faz parte do pessoal da mama, né? Que é a imagem da mulher. Então, o aluno tem participação aqui tanto nos métodos axiais de pelve feminina, como com o grupo da mama, e, por fim, o estado da arte aqui, geral, para aquelas pessoas que têm uma visão mais generalista e maior ênfase aí, principalmente em emergências e urgências. Vou deixar aqui alguns minutos para a gente trazer algumas dúvidas, várias já foram colocadas no chat, então vai ser aquela chance final da gente responder, né, as dúvidas. Enquanto a gente vai coletando essas questões aí que vão mandando, eu só queria reforçar um pouco mais sobre o curso da pós-graduação Estado da Arte em Imagem Geral, que tem mentoria, né? Lembrando que o foco principal desse curso é em urgências e emergências, temos aulas em formato flexível, tanto presencial e online, reforçando que um dos pontos altos aqui desse curso, que foi completamente reorganizado agora, é a mentoria semanal online com os professores e coordenadores do curso, todas as quartas-feiras, e ocorrerão das 20 às 21 horas. Temos 2 semanas de estágio presencial aqui na unidade do Morumbi, então a pessoa chega de manhã cedo, acompanha aqui toda a rotina do grupo e sai mais ou menos às 19 horas, isso aí por 2 semanas. E também tem acesso às reuniões aqui do Departamento de Imagem e às nossas reuniões multidisciplinares. Como eu falei, essa mentoria semanal é online, né, às quartas-feiras. Além disso, temos 9 módulos teóricos, né, com aulas, e lembrando que são aulas alternadas com casos clínicos reais, onde o aluno vai rodar o exame na workstation. Lembrando que esses módulos são flexíveis, então quem quiser assistir online pode fazer, quem quiser vir presencial vai ser muito bem-vindo aqui na nossa pós-graduação. Esses casos que a gente mostra são casos reais mesmo aqui da instituição, a gente anonimiza esse caso para mostrar para vocês, casos que são extremamente didáticos, que é importante que todos tenham conhecimento para poder tornar laudar um exame ali com uma qualidade mais elevada. Então, esse curso de imagem geral, ele é dividido aqui em imagem abdominal 1 e 2, ou seja, são 2 finais de semana aqui que a gente tem em abdômen, 2 finais de semana em imagem torácica, 2 finais de semana em neuroradiologia, 1 final de semana em imagem de cabeça e pescoço e 2 semanas aqui em imagem musculoesquelética. Reforçando que todas essas aulas aqui são aos sábados, né, das 8 às 20 horas, e também reforçando mais uma vez que a gente tem as mentorias, que serão encontros semanais ali às quartas-feiras. Aqui é o time de coordenadores que fazem parte da imagem da arte, estado da arte aqui em imagem geral, o Adam fazendo parte daqui do grupo de músculo esquelético, junto com o Luiz Guilherme, que palestrou a primeira aula, o Breno, que palestrou aqui sobre neuroradiologia, eu, que vou fazer a parte da coordenação do abdômen, a Bruna em tórax e a Suheila em cabeça e pescoço. Então, aquele slide que eu prometi, que é voltar aqui no final, mostro mais uma vez aqui os QR Codes para vocês poderem apontar a câmera, lembrando que esse primeiro QR Code é da pesquisa de satisfação, nesse aqui que vocês vão fazer o cadastro para o recebimento a posteriori do certificado, e no de baixo aqui tem todo o plantel dos cursos que temos aqui no Centro de Ensino em Imagem do Einstein. Então, fico por aqui, queria mais uma vez agradecer a presença de todos, e agora vamos às respostas aos questionamentos levantados aí durante as aulas. Temos muitas, então peço que todos os palestrantes aqui voltem para a sessão, abram as câmeras e vamos dar início aí às respostas. Acho que a Natália pode nos ajudar nesse momento. Natália. Antes disso, eu agradeço a todo mundo que ficou com a gente durante o evento, foi super legal, a todos os palestrantes.
Espero que tenha sido muito proveitoso. Eu achei, eu só faço cabeça e pescoço e relembrei, reaprendi várias coisas. Então, muito obrigada, pessoal. Eu vou começar respondendo uma pergunta que acabou de chegar, do Pedro, que eu achei muito interessante. Sobre o que vai ser feito nas quartas à noite na mentoria da pós em imagem geral, se serão aulas teóricas. Pedro, o que não é para ser é aula teórica. O que a gente tem de fixo é o tema. Então, a gente sabe, por exemplo, que na primeira quarta-feira do mês, o tema vai ser cabeça e pescoço. Eu vou conversar com vocês no grupo de WhatsApp, com quem tiver interesse com quem tiver se inscrito na pós-graduação e falar, bom, de cabeça e pescoço, vocês são muito crus? Vocês têm dificuldade? Não tiveram na residência? Beleza. Na mentoria, a gente vai solidificar a base de conhecimento. Através de caso, vocês podem trazer casos que ficaram na dúvida. Ah, se você me falar, eu não consigo entender de jeito nenhum laringe, beleza, faremos uma aula de laringe, mas só porque vocês trouxeram a demanda. Então, a mentoria vai ser conforme os alunos quiserem. Se, por exemplo, numa outra semana, na semana que está previsto o abdômen, alguém quiser aconselhamento de carreira, quiser saber com o Morbeck quais foram os passos que ele trilhou, o que que ele aconselha, vai ser aconselhamento de carreira. Então, vai ser bem dinâmico, a gente acha que vai ser super legal. Ótimo, ótimo evento, pessoal. Vou começar a ler aqui algumas dúvidas que a gente teve ao longo do evento. Então, a primeira aqui, no geral, nos exames do pronto-socorro do sistema musculoesquelético, precisa injetar contraste? Então, vamos lá, vou assumir essa pergunta aí, né, do músculo. Bom, então, acho que a Renata, né, foi que perguntou aqui, Renata. Então, assim, nos exames de pronto-socorro do músculo esquelético, a grande maioria dos casos, assim, os principais vão ser fratura e hérnia de disco, mas o principal é trauma, né? Então, no geral, para esses casos de trauma musculoesquelético, não precisa fazer a injeção do meio de contraste. E uma outra coisa muito frequente é a hérnia de disco. Então, também uma tomografia e hérnia de disco não precisa fazer a injeção do meio de contraste, né? Não vai somar aí ao diagnóstico. Se for uma outra suspeita do tipo osteomielite, às vezes para uma dúvida assim, se tem alguma coleção de partes moles, se é hematoma, se é alguma coisa sólida, aí sim vale a pena o meio de contraste, né? Mas no geral, no contexto assim de trauma, mais inespecífico, suspeita de hérnia de disco, ciatalgia, esse tipo de coisa, não, mas uma suspeita um pouco mais específica, a parte aí de infecção, aí sim valeria a pena, tá bom? Ótimo, muito obrigada, doutor. Tem uma outra aqui que questionou que ela faz neuropsicologia aqui no ensino, na Avenida Paulista, e ela queria entender se existe algum curso aqui do Centro de Ensino em Imagem que seria legal para ela fazer na sequência. Lá, respondo isso, ainda não. A gente está trabalhando, desenvolvendo alguns cursos que englobem a equipe multiprofissional. A gente acredita que para o segundo semestre do ano que vem a gente já vai ter esses cursos no nosso portfólio. Então, mais informações em breve. Prometo que esse assunto está sendo trabalhado, está saindo do forno, tá bom? Ótimo, chegou uma bem similar aqui agora, que ela faz também neuropsicologia, mas se ela tem algum curso cerebral e transtornos mentais. Esse tipo de curso, na verdade, eu tenho uma colega que coordena os cursos de neurologia, existe, vou te pedir para acessar a página do Einstein, eles não estão sob o guarda-chuva do Centro de Ensino em Imagem. Então, não consigo te dar mais detalhes, mas existe sim. Natália, por favor, depois passa para ela a nossa página de cursos do Einstein em geral, que lá vocês vão Legal. conseguir mais informações. Ótimo. Passando para a próxima pergunta, os cursos de Estado da Arte Abdômen têm material teórico mensal ou semanal igual às pós-graduações que tem pelo mercado? Os temas nessa pós-graduação são da rotina radiológica ou muito focado em casos raros? É, quem fez a pergunta, você tem anotado? Só para responder direcionado, acho que foi a Daniela, né? Eu tinha anotado aqui anteriormente. O curso de imagem abdominal, a gente tem a parte teórica, sim, Daniela, elas são entregues mensalmente, né, de acordo com as aulas que serão dadas. Por exemplo, estamos no mês de abril e o tema vai ser próstata, então vocês vão receber as aulas que vocês terão de próstata previamente, né? Além disso, todos os artigos que julgamos necessários para que o aluno tenha conhecimento
para ter uma ideia ali mais ampla do assunto que vai ser debatido, para não chegar tão cru no dia da aula ao vivo, né? Porque muitas vezes a pessoa não estuda e chega lá fica um pouco meio que boiando, e por isso a gente a gente entrega o material pré-curso e depois muitas vezes a gente coloca também o material pós-curso junto com vários artigos que serão debatidos durante essas aulas. E seu segundo questionamento foi sobre os casos, né? Os casos são os casos que a gente tem que ver no dia a dia. Não focamos em casos raros, né? Até porque o nosso entendimento é que o caso raro é raro, né? Então, é importantíssimo que a gente entenda os casos prevalentes, né? Então, é o oposto, tá? Então, são os casos casuais do dia a dia. Logicamente, colocamos é, casos um pouco mais difíceis, mostramos um caso raro ou outro, que é importante que vocês conheçam também, mas o grande foco são nos casos mais usuais e frequentes da rotina de um radiologista. Tá? E aproveitando esse gancho, Morba, um aluno até comentou aqui que ficou com a impressão de que a carga horária do nosso curso de pós-graduação geral diminuiu. Justamente o que a gente fez foi deixar esse curso voltado para urgência e emergência, além daquilo que o radiologista geral precisa saber. Então, a gente diminuiu a carga teórica, aumentou a imersão, que é assim, é o ponto alto do curso, né? Os alunos sempre elogiam muito, então de uma passou para 2 semanas. E como a gente vai ter encontros semanais de mentoria, a carga horária final até aumentou. A nossa ideia foi fazer um ensino mais personalizado e que preparasse melhor o aluno para o mercado de trabalho, em vez de ficar ensinando coisas muito específicas que só, por exemplo, o especialista em cabeça e pescoço ou em neuro vai laudar. Ótimo, ótima explicação. Teve uma aqui da Daniela de Carvalho que ela perguntou: quando tem muito artefato na região da faringe e eu fico com uma dúvida sobre a presença de abscessos, existe alguma coisa a ser feita? Existe sim, é uma pergunta excelente. É muito comum que o paciente tenha tratamento dentário metálico, né? E isso faz artefato de endurecimento do feixe, a gente não enxerga nada na orofaringe. Então, eu não consigo nem ver a orofaringe, quanto mais falar se tem abscesso ou não. Para isso, vocês podem lançar mão da manobra de boca aberta. Então, faz a aquisição padrão do pescoço, posição anatômica, paciente de respiração tranquila, e na sequência faz um bloquinho, um corte com a boca aberta. Ao abrir a boca, você desvia os artefatos dentários para fora da orofaringe. Então, é assim que a gente consegue ver grande parte dos abscessos na rotina. Ótima pergunta. Tem um questionamento da Renata sobre os encontros de final de semana sua, da Estado da Arte Geral. Você poderia falar um pouquinho como vai ser o final de semana? Com Tá. certeza. A gente desenhou, Renata, o final de semana na pós para acontecer no sábado. Então, aula das 8 ao meio-dia, a gente faz o intervalo, depois a gente retoma e vai dar 1 às 8, sempre fazendo pequenos intervalos entre as aulas para que vocês tenham um melhor aproveitamento. E esse bloco de final de semana, ele é teoria com caso clínico prático. Então, como a gente fez no modelo aqui, mostra um slide de teoria e já mostra a correlação clínica prática, vocês vendo na mão, rodando o exame, tendo dúvida junto com a gente para a gente poder elucidar. Então, tem sim uma carga teórica super completa, que é dada aos sábados, junto com material de apoio. Então, antes da aula, a gente passa os artigos, os livros de referência, sugere os capítulos que são necessários para o estudo, e na semana complementar, na semana seguinte, na mentoria, a gente reaborda esses assuntos que foram vistos para tirar dúvida, reforçar. Então, temos bastante teoria, mas uma teoria aliada à prática, e não só aquela teoria solta que a gente tropeça e esquece. Ótimo. Tem mais uma aqui da Daniela. Ela perguntou uma dúvida: posso fazer mais de uma inscrição para a prova de R4? MI, abdômen ou apenas para tipo? Um excelente questionamento, Daniela. A gente vê muito isso na atualidade, né? A maioria das instituições, assim como o Einstein, permitem que vocês façam inscrição em mais de uma área, né? Então, vocês vão selecionar a ordem de preferência, tá? Aqui no Einstein é medicina interna, abdômen, tórax, vocês vão selecionar a ordem de preferência e depois, com o computar das notas, né? A gente vai fazer o balanceamento, e aí vocês vão ter a opção de escolher ou a sua primeira opção ou sua segunda opção, e aí a lista vai rodando, tá? E funciona nesse modelo também para neuro, cabeça e pescoço. Então, você pode escolher fazer os dois juntos, só neuro, só cabeça e pescoço. Então, vários dos nossos cursos permitem essa flexibilidade, não precisa ficar angustiada para fazer a inscrição.
pode vir que depois a gente, de acordo com a nota, vai chamando e vai dando as melhores opções para vocês. Ótimo. Temos aqui muitas pessoas elogiando o evento. André Bunheiro também agradeceu, falou que muito bom rever antigos colegas. Tem aqui o Milton de Oliveira, que ele questionou que ele é técnico de radiologia e ele vai preparar um estudo de tomografia. E eu vi também que tem algumas perguntas perguntando se tem cursos voltados para técnicos em radiologia. Temos sim, tanto para o público biomédico quanto técnico de radiologia, esses sim estão dentro do nosso guarda-chuva do Centro de Ensino de Imagem. Só vocês acessarem esse QR Code que vocês chegam nesses outros cursos, e também na página do Einstein vocês conseguem filtrar por todas as outras especialidades que não técnico de radiologia e biomédicos. Então, a gama de hoje o Einstein conta com 280 cursos para o público médico, multi e para áreas além da saúde. Então, todo mundo pode aprender com Einstein, é super legal poder fazer parte. O André, que elogiou as palestras, é nosso ex-residente, então funciona, tá vendo? Ele entrou aqui, gostou, reviu a gente também estava com saudade, André. Tem uma pergunta da Daniela, que é sobre a pós-graduação em Estado da Arte. Se quem faz a pós-graduação em Estado da Arte pode vir como residente de segunda a sexta, 7 às 19. A resposta é não, né? O Estado da Arte tem seu período de imersão, conforme cada curso de Estado da Arte, por exemplo, no abdômen é uma semana, aí você vem presencialmente aqui uma semana e o resto são os cursos como a gente tinha comentado. No Estado da Arte em geral, como a gente mostrei aqui agora, vocês têm duas semanas aqui presenciais, né, conosco, então período de imersão de 2 semanas e as aulas, conforme a Sorreila já explicou, e todo mundo aqui já reforçou. Tá? Então, para quem vai ficar aqui na instituição de segunda a sexta, 7 às 19, é o pós-graduação Fellow, né? R4 e R5. Aí tem que fazer a prova de residência, né? Para poder ser admitido. Isso, inscrições até 9 de janeiro, pessoal. Isso. Eu sei que a gente está longe ainda, mas dezembro é um mês que voa caótico por conta das festas, então já façam suas inscrições para não perderem. Infelizmente, esse prazo não é prorrogável, então 9 de janeiro a gente fecha a inscrição para R4 e R5, e é uma experiência muito legal. André justamente foi nosso R4 e R5, eu fiz residência e pós-graduação aqui no Einstein, Bruna, Adam e Breno também, somos todos egressos desses cursos e todos temos muito orgulho de ter estudado. O Morbeck não fez residência com a gente, mas dá aula para os residentes desde sempre, então é um de nós pelo outro lado. Muito bom. Eu vi que tem bastante pessoas aqui perguntando se tem pós para enfermeiros e outros tipos de público-alvo. Pessoal, aqui no ensino a gente tem todos os tipos de público que vocês queiram procurar. Basta acessar Ensino Einstein no Google mesmo ou digitar a própria URL que vocês conseguem visitar toda a nossa gama de cursos, tá bom? Voltando aqui para as perguntas, a Daniela também, Daniela de Carvalho, né, também questionou: quando devo ou não descrever uma hemorragia extra-axial? Excelente pergunta, Daniela. Basicamente, a gente vai descrever como hemorragia extraaxial aquelas hemorragias que a gente não consegue definir um padrão, né? Geralmente as hemorragias sutis, né? Quais são as clássicas hemorragias extraaxiais, né? Os padrões clássicos, né? Então, subaracnoide, quando preenche os espaços licóricos, né? Então, sulcos corticais, fissuras encefálicas, superfície cerebral, né? O subdural, né? Aquela coleção com a morfologia típica em lente bicôncava, ultrapassando sutura craniana e respeitando reflexão dural, ou o extradural, né? Que tende a respeitar sutura craniana, ultrapassar a reflexão dural com aquela morfologia clássica em lente biconvexa. Então, se você não consegue definir um padrão dentre esses três, né, geralmente as sutis, né, aquelas bem sutis, a gente deixa só como hemorragia extraaxial. Ótimo.
Tem mais uma pergunta aqui, eu não anotei o nome, mas ele questionou: ao fechar a pós-graduação em Estado da Arte e Abdômen, eu também posso participar presencialmente como se as fosse um R4? Segunda a sexta, das 7 às 19, para poder aproveitar e aprender mais e a aula, aprender a mais, perdão. Acho que essa questão já respondemos Já foi? previamente, né? Foi para a Daniela, né? Mas tem Certo. um detalhe que eu acho que vale comentar. Daniela, se você, justamente, concordo com o que o Morbeck falou, se você tem disponibilidade do ano todo, o caminho para você é R4. Mas se você queria fazer o estado da arte geral, porque você não tem disponibilidade o ano todo, mas tem, por exemplo, um mês, dentro do seu curso está incluído uma semana de imersão, mas todos os alunos Einstein têm desconto para adquirir outros produtos. Você pode adquirir dias de imersão avulsos para passar mais tempo e aprender coisas específicas. Então, isso funciona mesmo para quem não é aluno. Como funciona a imersão? Eu quero, por exemplo, fazer uma imersão em cabeça e pescoço, porque eu estou tendo que laudar dente, eu não tenho ideia de como lauda dente. Então, eu vou lá, compro 1 ou 2 dias, ou quantos eu quiser, de imersão na área, eu sinalizo que é dente que eu quero aprender, e dente no grupo, eu sou uma das pessoas que vê, você vai passar o dia comigo, laudando aqueles exames, tendo direito a 1 hora de aula, só para você, direcionada para aquele assunto que você quer aprender. Então, esse é um outro produto que tem dentro do nosso site, escaneando esse QR Code do centro de imagem, e é um produto bem legal para tirar dúvidas focais ou então para complementar a semana de imersão que já estão incluídas, que já está incluída na pós-graduação em Estado da Arte. Ótimo. Para fechar aqui, temos mais algumas 2 perguntas, né? Então, uma é sobre não estou na área que mais gosto de estudar anatomia, mas vocês têm algum curso de anatomia? Ó, a gente não tem, eu não sei se quem perguntou já é médico radiologista. A gente não tem um curso só de anatomia desenhado, mas todos os nossos pós-graduações de Estado da Arte, elas começam com anatomia. Então, se você vai ter cabeça e pescoço, primeira parte é a anatomia, assim como o abdômen, assim como o músculo. Então, a gente aborda a anatomia, mas aquela anatomia mais prática, o que eu preciso saber para laudar, tá? Então, a gente aborda, mas de uma maneira mais leve. Ótimo. Chegou uma pergunta bem interessante aqui do Sivaldo. Se tratando de abdômen na emergência, dor abdominal a investigar, qual o melhor protocolo? Trifásico, bifásico? Então, Sivaldo, é uma pergunta bem legal mesmo, tá? Assim, vou partir do princípio que seja um quadro mais inespecífico, né? Aqui nosso protocolo institucional é fazer uma fase portal direta, tá? Logicamente, se você tem algumas suspeitas mais delineadas, né, como, por exemplo, um quadro de abdômen agudo vascular, aí você faria, assim, um exame trifásico. Ou então, por exemplo, você está com uma suspeita de alteração de uma rotura do sistema coletor, aí seria uma urotomografia, né? Então, vai depender bastante da sua suspeita clínica. Mas, de uma forma geral, são os exames com fase única, fase portal, a gente consegue matar aí mais de 90% dos diagnósticos. Tá? Ótimo, acredito que dê tempo de responder só mais uma, né? Então, é uma do Pedro Rios. Ele questionou sobre a pós-graduação. Eu já fiz a pós de neuroradiologia, cabeça e pescoço. Estou esperando vocês separarem essa pós em 2 independentes. Uma pós de 1 ano só em cabeça e pescoço e outra só de neuroradiologia. Isso um dia será possível? Isso já é possível, Pedro. Ainda não no estado da arte, mas no Fellow R4 e R5 a gente separou ano passado. Então agora você consegue fazer só cabeça e pescoço, só neuro para aprofundar. E o estado da arte que a gente recomenda é justamente a imersão. Se você quer, por exemplo, continuar estudando CABPESC, um programa que funciona é comprar uma imersão, por exemplo, a cada 15 dias. Você vem, passa o dia com a gente te passa o material de estudo e recapitula nos 15 dias, no encontro da outra quinzena. Então, para R4 já tem, para estado da arte, eu te ofereço essa outra opção da imersão. Mas muito obrigada. Fico feliz que você já tenha feito curso com a gente e queira continuar com a gente. Muito bom, pessoal. Essas foram as perguntas. Vou deixar vocês nesses minutos finais aqui se despedirem e agradecer pelo evento. Então, eu acho que eu posso começar aqui agradecendo, depois cada um faz o agradecimento. Queria agradecer a presença de todos, também dos meus colegas aqui, por
por compartilhar essa sessão, foi bem bacana, acho que conseguimos ver bastante coisas, bastantes temas importantíssimos na vivência de emergência e urgência, né, para o radiologista, e espero que com esse aperitivo aqui que a gente mostrou hoje, você se interesse ainda mais aí pelos temas, né, e nos busquem aí no futuro para a gente bater um papo melhor e pra poder aprofundar aí nos temas selecionados. Então, mais uma vez aí, obrigado pela presença, quem ficou até agora, né, e espero vê-los em breve. Agora eu passo a palavra para o Adam e a gente vai seguindo. Pessoal, boa noite. Obrigado a todos que participaram do evento. Acho que obrigado a todos os professores, né? Parabéns a todas as aulas. Acho que eu espero encontrar vocês aí, né, pessoal, os alunos que assistiram, que têm interesse em conviver com a gente. A gente vai conviver bastante aí na mentoria aí semanalmente, além das aulas, né, que a gente vai ter, nos cursos que a gente tem programado. E aí, como foi comentado, né, ao longo aí das aulas, a gente vai ter, assim, ao longo das mentorias, né, a gente vai ter discussão de caso, às vezes alguma coisa mais voltada à carreira. Então, assim, cada um tem a sua experiência aí para compartilhar, então acho que vai ser uma coisa bem enriquecedora aí para todos nós. E eu espero vocês, né, pessoal? Obrigado aí, novamente pela participação. Vou Então aproveitar, então. Fala aí, Breno. Pode ir, Bruno. Boa. Não, só agradecer também. Acho que nós todos aqui adoramos dar aula, né? Acho que é sempre um prazer. Acho que é sempre enriquecedor. A gente aprende, ensina, é sempre uma troca muito boa. Eu espero que vocês possam participar. As nossas aulas são sempre muito interativas mesmo. Então, por exemplo, na minha, eu sempre trago perguntas, questões, que eu acho que isso sempre acaba sendo útil para poder manter a interação, a atenção, e são dúvidas do dia a dia mesmo, né? Então, acho que é um modelo que a gente tenta fazer sempre com a maior didática possível, porque só ter conteúdo não adianta, né? Tem que saber passar o conteúdo. Então, acho que o nosso grupo busca muito isso, para que vocês aprendam de uma forma muito leve e mais fácil o que um simples livro ou um artigo pode falar, mas acho que a gente vai muito além do que isso. Espero ver vocês. Foi um prazer. Gostaria de agradecer a participação de todos, excelentes palestras, excelentes dúvidas, né? Então, gostaria também de deixá-los à vontade, né? Se caso queiram enviar dúvidas, foi inclusive colocado o e-mail de cada um de nós aqui, né? Nos sites também tem, vocês conseguem contactar cada um de nós, então, para tirar dúvidas, compartilhar alguma experiência, às vezes compartilhar o perfil para ver, né, em qual curso melhor encaixaria. Então, fiquem à vontade para contactar cada um de nós. Foi um prazer. Boa noite a todos. E eu termino agradecendo também a participação de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Para quem falou que quer continuar participando dos eventos, é uma honra para a gente saber que vocês querem continuar conosco. No mês que vem faremos um evento semelhante, destinado às urgências e emergências ultrassonográficas. Podem aguardar que vocês vão receber o convite, vai estar divulgado nas redes do Einstein e nos nossos Instagrams, que são Instagrams educativos. Então, espero que a gente se encontre, principalmente na pós-geral, porque acho que realmente vai ser o momento de troca. É o curso mais diferente que a gente tem até agora, justamente, né, porque tem essa pegada personalizada. É o momento que a gente vai poder trocar com o aluno, sabe aquela dúvida que você não tem para quem perguntar? A gente pensou esse curso dessa maneira, para que vocês tenham para quem perguntar. Então, vai ser muito legal. A gente espera encontrar vocês. As aulas de todos os nossos cursos começam em março. Então, é um até breve. E bom final de ano. A gente se vê em janeiro, na live de ultrassom, e em março, como vocês, como os nossos alunos. Muito obrigada, pessoal.